Fagner na lateral, só que tem a questão da fratura da mão do Fagner, pode ser que ele fique fora ou não. Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Cantígio, Ramiro ou Camacho, Matheus Vital e Otero, Everaldo e Gustavo Mosquito. A situação do Fagner que eu estava falando, o lateral não está treinando em campo, mas pode jogar com uma proteção no braço, Rafa. Já é uma escalação completamente diferente da usual, porque não tem a referência, né? E eu não me recordo da última vez que o Corinthians jogou sem esse jogador de área. Até porque o Jô é recente, né? Mas tem status de titular, mas o Bocelli já estava no elenco. Antes dele, mesmo com outra característica, quando tinha o Wagner Love sozinho, também era um cara para fazer a função de camisa 9 mais diária mesmo, de menos movimentação. E dessa vez não, né? Dessa vez, se a gente olha o quarteto ofensivo, talvez, não estou aqui dizendo que o Jô não tenha espaço, longe disso, mas talvez amenize um pouco a questão da característica dos atletas, né? Claro que a gente está falando agora de uma passagem curta do Diego Coelho, é uma outra realidade, é um momento diferente, mas é um dos pontos de interrogação ou uma das grandes dificuldades do Corinthians na temporada, a questão da velocidade nas ações ofensivas. E com um ataque mais móvel, talvez isso, de certa forma, pela mobilidade dos atletas na frente, isso possa ser pelo menos amenizado na partida contra o Bahia, né? E a situação do Fagner, a Ana Canhedo trouxe a informação que sim, ele deve ir para a partida mesmo com essa questão da fratura da mão, deve ter uma proteção, como eu já havia falado. Ricardinho, portanto, o Corinthians está sem Gabriel suspenso pelo terceiro amarelo, o Jô suspenso pelo STJD, Luan com estiramento na coxa direita, Bozelli com torção no tornozelo direito e aí o Diego Coelho aproveitou e relacionou 3 garotos. O Cauê, de 17 anos, centroavante, o meia Gustavo Mantuan, de 19 e o lateral direito Igor Formiga, de 21 anos. Quero saber o que você pensa sobre esse Corinthians que vem passando por um momento novamente também de transformação. É verdade, é verdade. É um momento difícil, de muita turbulência, de pressão por resultados, pressão da torcida em cima dos jogadores. É uma situação no campeonato que começa a preocupar, não só pelos resultados, mas pelo rendimento. O Corinthians precisa, o mais rápido possível, criar uma identidade de uma equipe ou que se defende bem e especula uma jogada, enfim, sai num contra-ataque, de um time reativo, ou uma equipe que tenta construir jogadas, mas que tem um repertório de jogadas. A verdade é que nos últimos jogos, ou no último período aí, principalmente nesse início do Brasileiro, o Corinthians não demonstrou isso. Foi um time muito estável, que tomou muitos gols, que criou poucas jogadas, que achou em determinado momento alguns resultados no final dos jogos. E amanhã, sem esse jogador de referência, se realmente se concretizar essa escalação, como que vai funcionar? Que com 2 jogadores de velocidade pelo lado, se vai ter um falso camisa 9, se ele vai fazer 2 linhas de 4 e 2 atacantes de movimentação à frente. Só realmente amanhã para a gente observar como vai funcionar essa escalação, se realmente ela for a escalação para o jogo de amanhã. A verdade é que o Corinthians precisa de resultado. E para se chegar ao resultado, precisa de melhorar o seu rendimento, porque senão fica cada vez mais difícil, a pressão aumenta. E um time grande com muita pressão, sem resultado, sem perspectiva, acaba entrando numa situação difícil depois de sair. O Matheus está ansioso, sem mentira, ele já colocou aqui a mesma pergunta umas 10 vezes. Eu já vou falar a pergunta, inclusive ele dá um elogio aqui para o Ricardinho, falando que o Ricardinho parece um galã de novela. Já eu vou colocar a pergunta dele na roda, mas antes, vamos aproveitar para escutar o André Sanches, o que ele disse sobre o que eles estão buscando no mercado em relação a esse novo nome para comandar o Corinthians daqui para frente. Vamos escutar. Estamos trabalhando em cima disso, com quanto mais experiência, melhor. Mas e ter sorte, que o treinador venha com sorte, né? Porque se não tiver sorte, infelizmente, nada vai para frente, mas que vai trabalhar. E a gente está procurando, tem poucos nomes no mercado e estamos em cima disso aí. Pô, Abelão, quem mais tem aí? Dorival, tem, se não for enumerar aqui, vamos esperar, cada 2 horas vai sair um nome. Estamos atrás, vamos ver o que acontece. Eu não vou dar nomes aqui. O Rogério é um grande profissional, está se mostrando um grande treinador, mas
Temos aí opções na frente e vamos ver o que acontece. Se eu tivesse um blog e ficasse corrigindo o que as pessoas erram do que fala, eu não teria mensagem mais para fazer. Infelizmente a gente muda, as pessoas mudam, eu mudei e achei naquele momento que é assim o assado, eu prefiro o treinador brasileiro. Agora, eu não vou dizer que nunca poderá ser um treinador estrangeiro, eu prefiro o brasileiro. Agora o tempo vai dizer. Deixou claro que prefere brasileiro do que estrangeiro. Queria também escutar você, Rafa, em relação. Ele ali citou o Abelão, Dorival, vários técnicos que estão no mercado brasileiro. E depois, na sequência, o Ricardinho responde para o Matheus qual o técnico ideal para o Corinthians, na opinião dele. Vou começar pelo Rafa. O ano é muito específico, né? Eu acho que essa preferência do Andrés, que eu acho injustificável do ponto de vista geral, porque acho até que não cabe dividir entre brasileiros e estrangeiros, mas entender o que cada um tem a oferecer sobre o modelo e a partir daí tentar interpretar o que o seu grupo de jogadores, o que o seu torcedor, o que o seu clube, de maneira geral, tem como expectativa, né, que se jogue, e oferece tipo de futebol, também. Sem dúvida. Mas, independentemente disso, o ano é bem particular. Com pouquíssimo tempo de treinamento, o calendário mais achatado do que nunca. Na verdade, não estamos falando só da temporada 2020, mas de uma temporada 2021 que começa 4 dias depois do fim do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai engrenar praticamente 2 anos, 2 temporadas de futebol brasileiro seguidas, e isso cobra um preço. Então, eu também tenderia, esse momento, a trazer um treinador mais adaptado à nossa realidade. Consequentemente, um treinador brasileiro. Mas o tipo de futebol que se almeja também deveria estar nessa conta. E eu acho que fica ao largo quase sempre para que se cumpram outras questões, como tamanho do treinador, o quanto de escudo ele pode ser para uma diretoria tão combalida num ano eleitoral. Então, acho que vai passar ao largo dos critérios técnicos. E isso cobra um preço. Acho que os critérios políticos virão à frente na escolha desse novo treinador. Ricardinho, agora sim responda ao Matheus, nosso telespectador da hashtag Troca de Passes, que falou que você parece um galã de novela. Qual é o técnico ideal para o Corinthians? Essa hora, galã de novela... Foi o que ele disse. Não. Mas vamos lá. Eu acho que tem uma questão aí em relação ao treinador do Corinthians. Primeiro, o perfil, né? Qual é o perfil que o clube está traçando para esse profissional? Desde um treinador mais experiente ou, não digo jovem, mas um treinador da nova geração aí de treinadores, desde a forma com que ele quer que o treinador tenha por característica, analisando o elenco que o Corinthians tem. Né? O elenco do Corinthians está montado. Não sei se vai chegar mais algum jogador para reforçar esse elenco, qual característica, mas enfim, hoje o Corinthians tem um elenco. E com esse elenco, que tipo de trabalho, que tipo de treinador se encaixaria? Isso é um desafio e é uma percepção que as pessoas que estão no departamento profissional de futebol do Corinthians têm que analisar para chegar a esse nome. Outra questão, esse ano é um ano eleitoral, como o Rafa falou, político. Será que algum treinador vai aceitar fazer um contrato curto aí de alguns meses? Porque daqui a pouco tem eleição. Será que o Corinthians vai contratar um treinador mesmo com eleição por um período maior, até o final do ano que vem? Esse é um outro ponto, outro desafio que tem que ser analisado pela diretoria do Corinthians. Mas, no meu entendimento, os nomes, se for realmente treinador brasileiro, né, como foi colocado pelo Andrés, pela preferência dele, pelo menos nesse momento, pelo que ele falou, eu colocaria o Roger, independentemente do trabalho que ele fez no Bahia. Acho que ele foi bem no Grêmio, muito bem, aliás. Teve o trabalho dele no Palmeiras também. Então, eu gosto do trabalho do Roger. E o outro nome que eu colocaria, que tem se falado pouco, mas seria do Silvinho, que também teve o trabalho pouco tempo no Lyon, mas é um cara estudado, que conhece futebol, que tem vivência, trabalhou um tempão na seleção brasileira com o Tite, é identificado com o clube, com o Corinthians, foi atleta do Corinthians, conhece bem. Então, são esses dois nomes que eu, de repente, colocaria nesse momento.